Olá, bem-vindos ao nosso curso de espanhol aqui pelo YouTube. Nossa aula número 34. Hoje eu vou ter ir no cantinho, porque eu precisei usar o quadro todo, ainda faltou espaço, ainda vou precisar depois apagar o quadro. Tá? Hoje a gente vai ver um texto, de novo, um método adicional aqui. A gente aprende um pouco de gramática, a gente vê um pouco da matéria, né? E depois vê um diálogo, vê um texto usando o que a gente viu, o que a gente aprendeu. Então, esse é um texto, é um diálogo entre o Antoine, tá? Esse é um nome francês, então a pronúncia é Antoine, tá? Não é uma pronúncia em espanhol, tá? E o Paco, Paco sim, é um nome espanhol, tá? Então, o Antoine, ele está visitando uma cidade, tá? Na Espanha, acompanhado do seu amigo Paco, que é espanhol, e seu amigo Paco está mostrando a cidade para ele, para o Antoine, tá? Então a gente vai ver esse diálogo agora. Antes da gente começar, se inscreve no canal, quem não é inscrito, dá o like, tá? Comenta embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha para os seus amigos, para eles também terem ciência de que está tendo um curso de espanhol pelo YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar então. Então, Antônio começa falando: "Oh, que bonita es esta plaza." Então, uma interjeição de admiração, né, ou de surpresa. E repara, interjeição é sempre um ponto de exclamação, né? E no espanhol, uma frase que tem um ponto de exclamação, o início dela vai ter também um ponto de exclamação invertido, tá? Lembrando que o texto inteiro vai estar na descrição do vídeo, tá? Aqui embaixo. Então, você quiser copiar logo o texto inteiro, você dá uma pausa aqui, vai ali embaixo, copia rapidinho o texto, tá aqui embaixo. Ou copia, cola, imprime, tira foto, enfim, vai se você quiser. Mas é importante, eu acho mais importante escrever, você treinar a escrita mesmo, né? Então, tem o texto inteiro embaixo, é só copiar. Então o Antônio fala: que bonita es esta plaza. Então, que bonita é esta praça. A plaça é praça. Repara aqui. O que a gente viu ontem, acho que foi ontem, a gente estava vendo as partículas interrogativas, lembra? A gente viu o que, então a gente viu que o que pode ser um pronome interrogativo, e quando ele é um pronome interrogativo, ele vem com acento, certo? Nesse caso, o que, ele está numa frase exclamativa, então o que também serve como um pronome exclamativo, né? Uma forma de iniciar uma frase exclamativa. Então, e quando ele está numa frase exclamativa, ele também vem com acento, tá? Também tem acento. Então, serve para indicar uma admiração. Pô, que bonita é esta praça. Então, no espanhol vai ter essa mesma ideia. Que bonita es esta plaza. Aí o Paco, o amigo dele espanhol, responde: "Sí, es la plaza mayor de la ciudad." Sí, sim, es la plaza mayor de la ciudad. É a praça maior, nesse caso, ele pode significar maior, mas nesse contexto aqui, maior, plaça maior, quer dizer a praça principal. Isso acontece muito em cidade pequena. Na cidade pequena tem sempre uma praça, no centro dessa cidade, que é a praça principal da cidade. Em espanhol a gente chama essa praça de Plaça Maior, tá? Além disso, Plaça Maior também é um nome de uma praça, é o nome mesmo de uma praça, e fica em Madrid, tá? Na Espanha. Então lá em Madrid também tem uma praça, e o nome da praça é Plaça Maior, tá? Mas também a gente pode indicar uma Plaça Maior, uma praça que é a praça principal de uma cidade, tá? Principalmente cidades pequenas. Então é a Plaça Maior de la Ciudad. É a praça principal da cidade, tá? Aqui nós temos
o verbo ser, né? Conjugado na terceira pessoa. Vamos lembrar a conjugação do verbo ser? Vamos lá, primeira pessoa, yo soy. Segunda pessoa, tu eres. Tá? Na Argentina vai ser vos sos, certo? Na terceira pessoa, él, ella, usted es. No plural, nosotros somos. Vosotros sois. Ellos, ellas, ustedes son. Beleza? Verbo ser importante saber. Então, se é a praça maior da cidade. Então, é a praça maior da cidade, é principal. Aí o Antônio continua falando. Ele pergunta: e que é esse edifício? E o que é esse edifício, né? Que edifício é esse? Então, esse a gente viu algumas aulas atrás, né? Pronome demonstrativo. No espanhol, quando esse vier acompanhado de um substantivo, ele vai ter um nome especial de adjetivo demonstrativo, certo? Então, esse serve para demonstrar alguma coisa, tá? E quando eu uso esse, quer dizer que o objeto que eu estou mostrando está um pouco perto e um pouco longe de mim, tá? Não está nem muito perto, também não está muito longe, está ali no meio termo. Então eu uso esse, tá? Se eu quero falar de algo que está perto de mim, eu uso este ou esta, se for feminino, como aqui em cima, esta plaça, né? É um objeto que está perto de mim. Esta plaça, essa praia. Essa praia não, perdão, essa praça. Aqui nesse caso, esse está um pouco mais distante. Então, esse edifício, tá? Edifício é igual ao português, edifício. A diferença é que não tem acento em espanhol, tá? Aí o Paco responde a pergunta do Antônio. Esse edifício é el ayuntamiento. Tá? Lembra que é ajuntamento? A gente viu. Ajuntamento é prefeitura. Tá? Então, esse edifício é o ajuntamento. E aquella iglesia é la catedral. Então, esse edifício é o ajuntamento, é a prefeitura. Tá? Lembrando que ajuntamento, que é prefeitura, em alguns países vai chamar. Vou botar aqui embaixo. Em alguns países vai chamar alcaldia, tá? Em outros países vai se chamar municipalidade, tá? Tem alguns países, ajuntamento se chama alcaldia, em outros lugares se chama municipalidade, tá? Só muda o nome, mas a função é basicamente a mesma, cuida dos afazeres de um município, né, de uma cidade, tá? E o cidadão que está lá dentro do ajuntamento, dentro da alcaldia, controlando o ajuntamento, que a gente chama de prefeito, em espanhol vai se chamar alcalde. Alcalde é o prefeito, tá? Beleza. Então voltando para cá. Então esse edifício é a prefeitura. E aquella igreja, aqui o aquella, outro adjetivo demonstrativo, agora para objetos que estão longe de mim, longe da gente. Então aquella igreja, ou seja, aquela igreja, igreja, é la catedral, é a catedral, tá? Então, o Paco está apresentando ali aquele pedaço da cidade para o Antônio. Então, ele apresentou o edifício, esse edifício é o ajuntamento, é a prefeitura. Aquella igreja é a catedral. O Antônio vai perguntar: é muito antiga? É muito antiga? Antigua quer dizer antiga.
Aí o Paco responde, sim, del siglo XII. Sim, do século XII. Es una iglesia románica. Tá? Vou explicar o que é isso. Antes, marcar uma coisa importante aqui, ó. Palavra del. Lembra no último texto que a gente viu, ou na última aula, não lembro agora, que eu falei que preposição a, quando vê o artigo ele junta e vira al. Lembra disso? Essa contração da preposição com artigo, que existe no português também. Então, no espanhol vai acontecer um artigo masculino, ele. Então, a com ele vai virar al. Agora, o resto não junta, fica separado. Então, a com lá continua a lá, tá? A com los, agora no plural, continua a los. E a com las continua a las. Então, essa contração entre a preposição e o artigo acontece aqui no masculino, tá? E com a preposição a. Com a preposição de, também vai acontecer a mesma coisa. Então, quando eu tenho a preposição de, e essa preposição de encontra o artigo ele, que é o masculino singular, quando os dois se encontram, esse de com ele vira del. É o que acontece aqui, del, tá? Aqui tem a preposição de, que indica a origem da igreja, né? Essa igreja vem lá do século XII, tá? A origem dela é essa, então tem a preposição de, tá? E tem o artigo ele. Cada palavra siglo, para palavra siglo, quer dizer século, palavra masculina, tá? E tá no singular. Então tem o artigo ele aqui. Então juntou a preposição de um artigo ele, vira del. Del, que é o nosso do, né? Então sim, do século XII. Del. Se fosse com lá, não junta, continua de lá. Tá? De lá. Se for no plural, também não junta. Um los, por exemplo, continua separado. De los. De los. E las também continua separado. De las. Tá bom? Só junta no masculino. De com ele vira del. Beleza? Então, del siglo XII, do século XII, es una iglesia románica. É uma igreja românica, tá? Românica é um período da história da arte, acontece ali na Europa, século XI, XII, tá? Não me pergunta mais detalhes, só sei até aí. Mas é um período da história da arte, tá? E você vê muito na arquitetura, principalmente na arquitetura das igrejas europeias dessa época, tá? É um estilo de arte. Aí o Antônio continua perguntando: são aquelas torres também românicas? Então, aquelas torres ali, lá, aquelas torres, elas são também românicas? Aqui o aqueias, né? De novo, um adjetivo demonstrativo, uma coisa que está longe, tá? Torres são torres, né? E aqui lembra a estrutura para fazer pergunta que eu falei? Quando a gente está escrevendo uma frase em espanhol, no afirmativo, nós temos sempre essa estrutura, né? O sujeito, verbo e o complemento, né? Seja um objeto, seja um complemento nominal, enfim. Isso aí não é importante agora, mas sempre essa estrutura: sujeito, verbo e algum complemento. Quando a gente vai fazer pergunta, o que a gente faz? A gente inverte a ordem do verbo com o sujeito. Então o verbo vem na frente e o sujeito vem depois.
Então, se eu pegasse essa frase interrogativa e fizesse ela afirmativa, eu falaria: aquelas torres são também românicas. Uma frase afirmativa. Aquelas torres são também românicas, tá? Se eu estou na dúvida e quero fazer uma pergunta, eu inverto o verbo com o substantivo. São aquelas torres também românicas? Aí já virou uma pergunta. Tá vendo? Eu inverto o substantivo, o sujeito, perdão, um verbo. Tá? É uma forma de fazer uma pergunta, principalmente perguntas que seja para confirmar alguma coisa, né? Perguntas de sim ou não. São aquelas torres também românicas? Sim ou não. Tá? Uma forma de fazer pergunta. Então, o Antônio pergunta, são aquelas torres também românicas? O Paco responde, no. Não. São góticas del siglo XIV, tá? Então, são góticas, tá? Gótico também é um período da história da arte, tá? Já ali depois do século XII até o século XV e XVI, tá? São góticas. Eu acho que acredito que a Catedral de Notre Dame seja uma catedral gótica, não tenho certeza, mas acho que é. São góticas do século XIV, do século XIV. Lembrando que século, assim como no português, no espanhol também, século sempre vai vir uma numeração em números romanos, certo? Então, siglo XII, siglo XIV, século XII, século XIV. Então, não. Aquelas igrejas, aquelas torres são góticas do século XIV, tá? Então, eu vou continuar o texto, escrever o resto do texto e daqui a pouco eu volto para a gente continuar lendo. Então, voltando aqui, continuando o texto. Então, o Antônio continua perguntando, né? A gente parou nas torres góticas, né? As torres são góticas do século XIV. Então Antônio continua perguntando: ¿Es este edifício el Museu Provincial? Então, este edifício é o Museu Provincial? Paco responde. Aqui antes da gente continuar, aqui o adjetivo demonstrativo a gente viu, né? Masculino, indica uma coisa próxima. Este edifício, então tá perto. Então este edifício é o Museu Provincial. Paco responde sim, sim. E aquele? Outro adjetivo demonstrativo, agora para longe. E aquele edifício moderno, tá? É um cine. Então, sim, e aquele edifício moderno, é um adjetivo que a gente estudou também, moderno, é um cinema. Cine, é cinema. Antônio, então, continua perguntando: como é essa cidade? Então, como é esta cidade? Como a gente estudou também, para pedir para uma pessoa descrever alguma coisa. Então, ele está perguntando: como é esta cidade? Né? Como é esta cidade? Então, descreve essa cidade para mim. É uma cidade rica ou pobre? Então, é uma cidade rica, outro adjetivo, ou pobre, outro adjetivo. Aí o Paco responde: é bastante pobre, tá? Bastante igual do português, indica quantidade, muito, né? Então é bastante pobre, com pouca indústria, com pouca indústria. O Antônio continua perguntando: e aquela fábrica, de que é? E aquela fábrica lá longe, de que é? Né? De que é aquela fábrica? Aquela fábrica é de quê? Aí o Paco responde: é uma fábrica textil, la única de la ciudad. Tá? É uma fábrica têxtil, né? Produz tecido, a única da cidade.
tá? Então esse foi o diálogo de hoje. Eu tenho só uma coisinha para falar a respeito desse I e desse O, tá? Então primeiro falar do I. Então, começando com o I aqui. Esse I é o nosso E, né? Nossa conjunção aditiva. Quando o I vier antes de uma palavra que comece com I ou com HI, esse I vira E. Então, por exemplo, las flores, as flores, uma frase sem muito sentido, las flores e insectos, tá? Então aqui nós temos a palavra insecto, quer dizer inseto, certo? Começa com I, então a nossa conjunção aditiva I se transforma em E, tá? Então, las flores e insectos, tá? Uma questão sonora mesmo, para não ter um choque entre o I e o I da palavra, tá? Para não ficar I com I, o primeiro I, que é a conjunção, vira E. Então, as flores e insectos, tá? Isso acontece com o O também. Mas com o O também. O O, quer dizer ou, né? Quando ele vier antes de O ou HO, esse O se transforma em U, tá? Por exemplo, tem um texto aqui. Verano, que é verão, o outono. Então, verão ou outono. Então, outono, a palavra começa com O. Então, a conjunção que era O vai virar U, tá? Para não ter ali a junção de um O com O. Então, aqui a conjunção vira U. Verano, o outono, tá bom? Então, isso é o que eu tinha para falar. Então, esse foi o texto de hoje, né? Um texto um pouco maior, que a gente costuma ver, mas também não é nada muito difícil, não é um texto fácil, né? Não tem nada de muita novidade. Então, o que eu vou fazer agora, aquele esquema, vou ler o texto inteiro, tá? Primeiro eu vou ler devagar, depois eu vou ler normal, como se estivesse lendo normal, tá? Então, se você tem o texto todo copiado aí, acompanha a leitura, tá? E eu não vou falar o nome das pessoas, não, vou direto falar o texto, tá bom? Vamos lá. Oh, que bonita es esta plaza. Sí, es la plaza mayor de la ciudad. ¿Y qué es ese edificio? Ese edificio es el ayuntamiento y aquella iglesia es la catedral. ¿Es muy antigua? Sí, del siglo XII. Es una iglesia románica. ¿Son aquellas torres también románicas? No. Son góticas, del siglo XIV. ¿Es este edificio el Museo Provincial? Sí, y aquel edificio moderno es un cine. ¿Cómo es esta ciudad? ¿Es una ciudad rica o pobre? Es bastante pobre, con poca industria. ¿Y aquella fábrica de qué es? Es una fábrica textil, la única de la ciudad. Tá? Agora eu vou ler normal, como se tivesse um diálogo normal.
Oh, qué bonita es esa plaza. Sí, es la plaza mayor de la ciudad. ¿Y qué es ese edificio? Ese edificio es el ayuntamiento y aquella iglesia es la catedral. ¿Es muy antigua? Sí, del siglo XII. Es una iglesia románica. ¿Son aquellas torres también románicas? No, son góticas, del siglo XIV. ¿Es este edificio el Museo Provincial? Sí, y aquel edificio moderno es un cine. ¿Cómo es esa ciudad? ¿Es una ciudad rica o pobre? Es bastante pobre, con poca industria. ¿Y aquella fábrica de qué es? Es uma fábrica textil, la única da cidade. Beleza? Então, esse foi o texto de hoje, tá? Então, até a aula de amanhã. Hasta amanhã.